Você já se perguntou por que pessoas boas sofrem? Jó vivia na terra de Uz e era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Ele era extremamente rico, possuindo 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos servos, sendo considerado o homem mais importante do Oriente. Além das riquezas, tinha uma família grande e unida, com 7 filhos e 3 filhas. Mesmo com tudo isso, Jó nunca colocou sua confiança nas posses, mas em Deus. Quando Satanás desafiou sua fidelidade, afirmando que ele só servia a Deus por causa de suas bênçãos, o Senhor permitiu que ele fosse testado. Foi então que Jó perdeu tudo, filhos, bens e saúde, mas não perdeu o mais importante, sua fé. Neste estudo, você encontrará 25 lições poderosas do livro de Jó, cada uma baseada em versículos bíblicos e aplicáveis ao nosso dia a dia. Primeira lição: fidelidade na dor. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1:1. Jó era um homem exemplar diante de Deus, e mesmo assim, enfrentou provações intensas. Isso nos mostra que ser fiel a Deus não é garantia de uma vida sem dificuldades. A fidelidade verdadeira se prova no fogo das adversidades. Jó não foi poupado por sua obediência foi justamente o motivo pelo qual foi testado. Essa lição nos desafia a continuar firmes mesmo quando a vida não faz sentido, lembrando que Deus vê, conhece nosso coração e nos sustenta no meio da tempestade. Ser fiel vale a pena, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Segunda lição: tudo é de Deus. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Após perder todos os seus filhos e seus bens, Jó fez uma das declarações mais impactantes da Bíblia. Ele reconhece que tudo o que temos é temporário e pertence a Deus. Esse versículo revela um coração desapegado das coisas materiais e profundamente enraizado na adoração verdadeira. Jó não atribui culpa a Deus, mas louva seu nome. Aprendemos aqui que maturidade espiritual é saber adorar mesmo quando perdemos e que gratidão não depende de circunstâncias. Tudo vem de Deus, e se Ele permite que algo nos seja tirado, é porque há um propósito maior que ainda não conseguimos enxergar. Terceira lição: Deus não muda. Em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1:22. Mesmo depois de perder tudo, Jó não blasfemou contra Deus. Ele entendeu que o caráter de Deus não depende de nossa situação. Essa lição é um convite à maturidade da fé, não apenas crer quando tudo vai bem, mas manter a reverência mesmo no caos. Muitas vezes somos tentados a questionar a bondade de Deus quando passamos por perdas. Jó nos ensina que Deus continua sendo justo, bom e santo, mesmo quando não entendemos seus caminhos. O sofrimento não altera quem Deus é, mas pode revelar quem realmente somos diante dele. Quarta lição: nada escapa ao controle de Deus. Tudo quanto Ele tem está em teu poder, somente contra Ele não estendas a tua mão. Jó 1:12. Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, mas estabeleceu limites. Isso mostra que, mesmo quando enfrentamos tribulações, o inimigo não tem liberdade absoluta. Deus continua no controle e permite apenas aquilo que pode cooperar para um propósito maior. É reconfortante saber que nada acontece sem o conhecimento do Senhor. Essa lição nos convida a confiar em Deus mesmo quando somos atacados ou injustiçados, pois Ele está atento e coloca cercas ao redor de quem o ama. O sofrimento de Jó não era sinal de abandono, mas parte de um plano profundo e soberano. Quinta lição: adoração em meio à perda. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Jó 1:20. Após perder tudo, Jó responde com um gesto inesperado: ele adora. Sua dor era real, mas sua reverência também. Em vez de se revoltar, Jó se rende diante de Deus, reconhecendo que ele continua sendo digno. Essa lição nos ensina que a adoração verdadeira não depende de emoções agradáveis, mas de uma decisão espiritual. Adorar em meio à perda é declarar que Deus vale mais do que tudo que foi tirado. Jó não negou sua tristeza, mas colocou seu sofrimento diante do Senhor. É na dor que a fé amadurece e a adoração se torna mais profunda. Sexta lição: quando o silêncio consola.
E ficaram com ele sentados na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Jó 2:13. Os amigos de Jó ficaram ao seu lado por 7 dias em silêncio, sem dizer nada, apenas compartilhando sua dor. Esse versículo ensina que, em alguns momentos, o consolo mais profundo não está nas palavras, mas na presença. Muitas vezes tentamos preencher o silêncio com explicações ou conselhos, mas o verdadeiro amor se manifesta na empatia. A dor de Jó era tão intensa que qualquer palavra pareceria vazia. Estar presente com quem sofre, sem julgamento, é um ato de compaixão. Essa lição nos lembra que o silêncio, quando cheio de amor, pode falar mais do que qualquer discurso. 7ª lição: firmeza mesmo sob pressão íntima. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. A esposa de Jó, tomada pelo desespero, questiona a fidelidade do marido diante da dor extrema. Ela sugere que ele abandone sua fé. Jó, no entanto, permanece firme. Essa cena revela que até os mais próximos podem nos desencorajar espiritualmente quando estão machucados. A lição é clara: nossa fé não pode depender da aprovação ou da visão dos outros, ela deve ser enraizada em Deus. Jó nos ensina a manter a integridade mesmo quando somos pressionados pelos que amamos. A fidelidade verdadeira se revela quando escolhemos honrar a Deus acima de qualquer voz humana. 8ª lição: nem toda dor é castigo. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Jó 2:10. Com essa resposta à sua esposa, Jó nos lembra de uma verdade profunda: viver com Deus não significa ter uma vida sem sofrimento. Ele compreende que Deus está presente tanto na alegria quanto na dor. Essa declaração mostra a maturidade espiritual, uma fé que não depende das circunstâncias, mas do relacionamento com o Criador. Nem toda tragédia é punição. Às vezes, Deus permite o sofrimento para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e revelar algo maior. Essa lição nos encoraja a não abandonar a fé nos dias difíceis, mas a permanecer confiando no amor e na soberania divina. 9ª lição: a incompreensão dos amigos. Os meus amigos escarnecem de mim. Jó 12:4. Jó foi ridicularizado por aqueles que deveriam ser apoio. Seus amigos não entenderam sua dor e o acusaram injustamente. Essa experiência nos mostra que nem sempre quem está perto vai compreender nossas lutas. Às vezes seremos julgados mesmo quando estivermos certos. Jó nos ensina a não deixar que a incompreensão alheia abale nossa fé ou nos afaste de Deus. Precisamos aprender a depender mais da voz do Senhor do que das opiniões humanas. A lição é clara: nosso alicerce deve estar em Deus, pois pessoas erram, mas Ele nunca se engana sobre quem somos e o que enfrentamos. 10ª lição: Deus vê além do que os homens veem. Mas Ele conhece o meu caminho, se me provasse, sairia eu como ouro. Jó 23:10. Jó reconhece que Deus conhece cada detalhe de sua vida e que, mesmo sem entender, ele está sendo refinado. Essa imagem do ouro é poderosa. Para ser purificado, o ouro precisa passar pelo fogo. Da mesma forma, muitas vezes nossas provações nos purificam e revelam uma fé mais firme. Jó sabia que Deus via algo precioso nele, mesmo que todos ao redor o condenassem. Essa lição nos lembra que os olhos humanos julgam pela aparência, mas Deus vê o coração. Confiar em Ele no meio da dor é confiar que o processo tem um propósito e que sairemos mais fortes do outro lado. 11ª lição: clamar é um ato de fé. Se eu soubesse onde encontrá-lo, então me chegaria ao seu tribunal. Jó 23:3. Jó expressa o desejo profundo de encontrar Deus e apresentar sua causa diante dele. Mesmo sem respostas, ele continua buscando. Clamar não é sinal de fraqueza, mas de fé. Jó acreditava que Deus era justo e que ouviria seu clamor, mesmo que parecesse distante. Essa lição nos inspira a não desistir de falar com Deus, mesmo quando Ele parece em silêncio. Clamar é afirmar que cremos em Sua presença, mesmo sem vê-lo. Em momentos de dor, nossa oração é um grito de confiança, um ato de persistência que mostra que nossa fé ainda respira. 12ª lição: Deus está presente no silêncio.
Eis que vou adiante, mas não está lá, e para trás, mas não o percebo. Jó 23, 8. Jó se sente incapaz de perceber a presença de Deus. Ele procura em todas as direções, mas não encontra. Ainda assim, ele não desiste de crer. Essa experiência nos mostra que mesmo os mais fiéis passam por momentos de silêncio divino. A ausência de sinais não significa ausência de Deus. Muitas vezes, é no silêncio que Ele trabalha mais profundamente em nós. Essa lição nos convida a continuar firmes, mesmo sem sentir. A fé verdadeira não depende de emoções, mas de convicção. Deus pode estar trabalhando nos bastidores, preparando algo que ainda não entendemos. 13ª lição: Deus é justo, mesmo que não pareça. Com Deus está a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento. Jó 12, 13. Mesmo no meio do sofrimento e da confusão, Jó reconhece que Deus possui sabedoria e entendimento. Isso mostra sua confiança no caráter do Senhor, mesmo sem compreender seus caminhos. Às vezes, o que parece injustiça é apenas a limitação do nosso olhar. Deus vê o todo, enquanto nós vemos apenas uma parte. A lição aqui é sobre confiar na justiça divina mesmo quando tudo parece desordenado. Jó nos convida a crer que Deus não perdeu o controle, que Ele sabe o que faz, e que sua justiça se manifestará no tempo certo, de forma perfeita. 14ª lição: a soberania de Deus é inquestionável. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. Ao final de tudo, Jó reconhece a soberania de Deus. Essa declaração é poderosa e nos ensina que os planos de Deus não falham. Mesmo com todo o sofrimento, ele entende que nada foge ao controle divino. Essa lição nos encoraja a confiar, mesmo sem entender o porquê das dores. Deus tem um plano, e Ele o cumprirá. Quando reconhecemos sua soberania, encontramos descanso. Jó nos mostra que confiar em Deus não é ter todas as respostas, mas saber que Ele está conduzindo nossa história com perfeição, mesmo quando o caminho parece escuro. 15ª lição: arrependimento traz restauração. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 6. Mesmo sendo considerado justo, Jó reconhece sua limitação diante da grandeza de Deus. Ele se arrepende por ter questionado aquilo que não entendia. Esse arrependimento não é por um pecado moral, mas por ter falado do que não sabia. A lição aqui é que a humildade diante de Deus abre caminho para a restauração. Quando reconhecemos que Ele é maior e nós somos limitados, nos colocamos na posição certa para receber graça. Jó nos ensina que não há vergonha em se arrepender, mas libertação. O quebrantamento abre portas para um novo começo. 16ª lição: Deus responde com sabedoria. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Jó 38, 2. Deus responde a Jó com perguntas que revelam a grandeza de sua criação. Ele não dá explicações diretas, mas mostra a sabedoria infinita que governa o universo. Essa abordagem nos ensina que, muitas vezes, precisamos mais de uma nova perspectiva do que de respostas imediatas. Jó queria entender o porquê, mas Deus o leva a enxergar o quem. A lição aqui é profunda. Quando reconhecemos quem Deus é, o porquê se torna menos importante. Saber que Ele é sábio, justo e bom é suficiente para descansarmos, mesmo sem todas as explicações. 17ª lição: a restauração vem de Deus. O Senhor restaurou o que Jó havia perdido, depois que este orou pelos seus amigos. Jó 42, 10. A virada na vida de Jó acontece quando ele intercede por aqueles que o criticaram. Deus não apenas o restaura, mas o abençoa ainda mais do que antes. Isso mostra que o perdão e a intercessão têm poder para liberar bênçãos. Jó não guardou mágoas, mas escolheu amar. A lição aqui é clara: a restauração começa quando deixamos o passado para trás e escolhemos agir com graça. Deus honra quem caminha em misericórdia. Ao orar por seus amigos, Jó demonstra um coração curado, pronto para viver o novo de Deus. E é exatamente isso que acontece. 18ª lição: a intercessão muda histórias. O Senhor disse a Elifaz: o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a oração.
Jó 42, 8. Deus repreende os amigos de Jó por não falarem corretamente a seu respeito e, em seguida, aponta Jó como intercessor. Apesar de tudo que sofreu nas mãos deles, Jó ora por seus amigos. Isso mostra o poder da intercessão e o quanto ela agrada a Deus. Essa lição nos desafia a orar mesmo por quem nos feriu. A intercessão é um ato de generosidade espiritual que revela maturidade e cura interior. Deus aceita a oração de Jó, e a história muda para todos. Aprendemos aqui que orar pelos outros, mesmo em dor, nos aproxima do coração do Pai. 19ª lição: a fidelidade a Deus é recompensada. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Jó 42, 12. Jó termina sua jornada em abundância. Ele não só é restaurado, mas abençoado de forma ainda mais generosa. A fidelidade dele durante o sofrimento não passou despercebida. Essa lição nos ensina que permanecer fiel, mesmo nas trevas, traz frutos. Deus vê nossa fidelidade, no tempo certo, honra aqueles que confiam em Ele. Não se trata de uma troca, mas de um reflexo do caráter de um Deus que recompensa a perseverança. Jó mostra que a última palavra pertence ao Senhor, e que Ele escreve finais melhores do que podemos imaginar. 20ª lição: a dor não anula o propósito. Depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Jó 42, 16. A vida de Jó não terminou em sofrimento. Ele viveu muitos anos, desfrutando da companhia da família e vendo gerações se multiplicarem. Isso mostra que, mesmo após tempos difíceis, Deus pode nos dar uma vida plena. A dor não é o fim, e o propósito não é cancelado pela adversidade. Muitas vezes pensamos que o sofrimento destrói tudo, mas Deus é especialista em reconstruções. A história de Jó nos lembra que há vida após a tempestade, e que o propósito de Deus pode florescer depois do deserto. A esperança não morre com a dor, ela renasce em novos dias. 21ª lição: o conhecimento de Deus transforma. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. Essa talvez seja uma das declarações mais marcantes de todo o livro. Jó confessa que, antes da provação, seu conhecimento de Deus era superficial. Após o sofrimento, ele passa a conhecer Deus de forma íntima e profunda. Isso mostra que o verdadeiro conhecimento de Deus muitas vezes nasce na dor. Essa lição é sobre transformação interior. A adversidade nos aproxima de Deus de forma que as bênçãos não conseguiriam. Jó foi transformado por dentro. O sofrimento mudou sua perspectiva e aprofundou sua comunhão com o Senhor. E esse é um bem que ninguém pode tirar. 22ª lição: Deus valoriza a integridade. Naquela terra não havia mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Jó 42, 15. Esse detalhe no final do livro revela muito sobre Jó. Ele valoriza suas filhas a ponto de dar-lhes herança, algo incomum naquela época. Isso mostra que sua integridade se refletia também nas relações familiares. Jó não apenas foi restaurado, mas continuou sendo justo e íntegro em suas ações. Essa lição nos ensina que a verdadeira espiritualidade se mostra no cotidiano, na maneira como tratamos os outros, especialmente os mais próximos. Deus honra quem caminha com integridade, não só nas palavras, mas nas atitudes. Jó viveu com retidão até o fim. 23ª lição: a fé não depende das circunstâncias. Mesmo que ele me mate, nele esperarei. Jó 13, 15. Essa declaração resume a essência da fé de Jó. Ele não condiciona sua esperança à ausência de sofrimento. Pelo contrário, mesmo diante da possibilidade da morte, ele afirma que continuará esperando em Deus. Essa é uma das lições mais fortes do livro. A fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas da confiança em quem Deus é. Jó nos ensina a amar a Deus por quem Ele é, e não apenas pelo que faz. Essa postura nos desafia a amadurecer espiritualmente, crendo mesmo quando tudo parece contrário. 24ª lição: os amigos nem sempre entenderão. Consoladores molestos sois todos vós. Jó 16, 2. Jó enfrenta não só a dor física e emocional,
mas também o julgamento dos amigos. Eles o acusam injustamente, sem compreender seu sofrimento. Essa lição é importante, nem todos à nossa volta entenderão nossas lutas. Às vezes, pessoas bem-intencionadas podem nos ferir com palavras. Jó nos ensina a não depender da aprovação dos outros para manter nossa fé. Devemos buscar em Deus o consolo verdadeiro, pois Ele sim compreende o que os outros não veem. E também aprendemos a sermos mais sensíveis ao sofrimento alheio, ouvindo mais e julgando menos. 25ª lição, Deus escreve o último capítulo. E morreu Jó, velho e farto de dias. Jó 42, 17. O livro termina com uma nota de paz. Depois de tanto sofrimento, Jó termina sua vida em plenitude. Isso nos ensina que o sofrimento não é a palavra final. Deus é quem escreve o último capítulo da nossa história. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele ainda está no controle. Jó morreu em paz, cercado de bênçãos, porque permaneceu firme. Essa última lição é sobre esperança. Se ainda não está bem, é porque não chegou ao fim. Deus é autor e consumador da nossa fé, e o que Ele escreve, ninguém pode apagar. O livro de Jó é uma fonte inesgotável de sabedoria, capaz de nos ensinar profundas lições sobre fé, dor, perseverança, caráter e esperança. Ao longo dessa jornada por suas páginas, fomos convidados a refletir sobre questões universais e atemporais. Por que sofremos? Onde está Deus em meio à dor? Como devemos responder quando tudo nos é tirado? E, acima de tudo, o que realmente sustenta nossa fé? As 25 lições extraídas dessa história milenar nos mostram que o sofrimento não é sinal de abandono divino, mas pode ser terreno fértil para amadurecimento espiritual, transformação interior e aproximação com Deus. Jó nos ensina que mesmo quando não entendemos os caminhos do Senhor, ainda podemos confiar em sua soberania e justiça. Ele nos desafia a cultivar uma fé que resiste à tempestade, a valorizar a verdadeira amizade e a permanecer íntegros, mesmo em meio ao caos. Que essas lições não fiquem apenas na teoria, mas encontrem eco em nossa prática diária. Que possamos, como Jó, manter nossa fé mesmo quando tudo parece ruir, e lembrar que o fim da história com Deus é sempre maior do que o começo. O sofrimento pode até durar por um tempo, mas a restauração, a justiça e o consolo do Senhor são certos para aqueles que permanecem fiéis. Se essas reflexões falaram com você de alguma forma, escreva nos comentários os insights que teve. Eu convido você a se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Deixe o seu like para que esse vídeo alcance ainda mais pessoas e compartilhe com amigos, familiares e com todos aqueles que precisam ouvir uma palavra de esperança. Que a história de Jó continue nos inspirando a caminhar com fé, mesmo nas estações mais difíceis da vida. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.